Olá, boa noite, bem-vindos vocês aí, ligados com a gente. Hoje é sábado, dia 26 de fevereiro, estamos no meio de um feriadão de carnaval. E se você está longe, não pôde estar junto com a gente no culto presencial hoje à tarde, esse é o momento de você aproveitar ao menos um pouquinho, né? Um pouquinho do conteúdo do que foi compartilhado, especialmente na parte da palavra, lá no nosso culto. Hoje o culto foi às 18 horas na Capela do Recanto. Teve a participação dos jovens que estão reunidos em retiro, hoje e amanhã, e aquilo que a gente compartilhou do ponto de vista da Bíblia, né, o último episódio da nossa série Essencial, eu quero compartilhar aqui com você no Compartilha a Palavra. Essa é a proposta. Um resuminho rápido a respeito daquilo que foi partilhado no culto que aconteceu agora há pouco. Enquanto você vai se organizando aí, já que a nossa transmissão vai ser um pouquinho mais curta hoje, esse vídeo está gravado, tá? Eu não estou ao vivo, eu não posso ler o seu comentário agora, mas de qualquer maneira eu peço que você dê o seu oi, né, para que as pessoas que estão aí conectadas sintam esse movimento, para que depois a gente possa saber que você também se conectou conosco ao longo desse programinha pequeno, né, de sábado à noite. Vai dizendo o seu oi, vai dizendo o seu nome, tá? Vai dando aquele oi que a gente sempre gosta de ver depois. Enquanto você vai divulgando esse vídeo para outras pessoas, colocando na sua timeline aí do Facebook, mandando o link para alguém aí da igreja que você sabe que não se conectou ainda, vamos curtir, vamos ouvir e cantar junto com louvor, uma canção, e logo depois a gente compartilha então a palavra de Deus com vocês. Muito bem, ouvimos aí, cantamos junto com esse louvor que vem lá da Serra Gaúcha, lá da cidade de Gramado. O pastor e a sua congregação lá que se mobilizaram, gravaram, e a gente está fazendo uso também de vez em quando desse material. Bom, está chegando a hora então da gente compartilhar a palavra do nosso Deus aqui na internet. A mensagem que foi pregada no culto hoje, você vai ouvir a partir de agora
É a última mensagem, o último episódio da série Essencial, Invisível aos Olhos. Ao longo do mês de fevereiro, a gente vem pensando e vem conversando sobre o que é essencial para nós. E nós aprendemos que o essencial é invisível, a gente não enxerga, é invisível aos olhos. Nosso primeiro tema, lá no comecinho do mês de fevereiro, foi o mover da graça, que é algo que a gente não vê com os nossos olhos, mas nós precisamos perceber a graça de Deus se movendo na nossa direção, ao longo da nossa vida. A gente também não vê a voz do amor com os nossos olhos, mas a gente precisa ouvir constantemente essa voz que nos diz que nós somos filhos amados, que somos filhas amadas de Deus. O diabo, com as suas tentações, o mundo vai a todo momento procurar nos desviar e nos desacreditar dessa voz. Mas essa voz do amor vem nos afirmar sempre de novo que nós somos perdoados. E isso nos convida a nós também exercitarmos o perdão. Conversamos sobre esse tema, o exercício do perdão, esse amor, decisão de Deus, que decide amar os que não são dignos de amor. Ouvimos que ou a gente trilha o caminho da amargura, diante das ofensas, das decepções, das traições que nós sofremos, e muitas vezes ficamos reféns dessas situações, ou nós trilhamos o caminho do perdão, começando pela vida privada, e seguindo depois, refletindo também na esfera pública, tendo sempre a referência maior à misericórdia do nosso Deus, do nosso Pai. Tudo isso é invisível aos olhos. A gente não enxerga, mas é essencial na nossa vida. E o nosso último capítulo dessa série é a consciência de propósito. Algo que também é essencial. Descobrir qual é o propósito da sua vida. Por que você está aqui? Por que nós nos reunimos como comunidade? Afinal, o que Deus espera de mim? O que Deus espera de nós? Eu acredito que o primeiro passo para pensar sobre essas perguntas é perceber que ser cristão não é um conceito. O cristianismo não é um conceito. A gente normalmente tenta explicar, mas o cristianismo, na verdade, é uma história. É uma grande história. E ser cristão é se perceber dentro dessa grande história. E eu quero resumir essa grande história aqui para você, da seguinte forma. Deus, o nosso Deus, é o Deus criador. De maneira intencional, Deus fez tudo o que existe em perfeição e harmonia. Mas os nossos primeiros pais romperam com Deus. E com essa ruptura, tudo o que existe entrou em desequilíbrio. Tudo o que estava em harmonia entrou em desarmonia. Só que Deus não nos abandonou. Lá no começo, ele já escolheu um povo no passado, para que por meio deste povo, o próprio Filho de Deus, Jesus, pudesse entrar na história, para naquela cruz pagar o preço da nossa reconciliação. E então todos aqueles que conhecem e confiam em Jesus como seu Salvador, também se tornam parte de um outro povo, uma comunidade que tem uma missão, que tem um propósito no mundo. Essa comunidade, a igreja, ela tem uma expectativa. Jesus foi levado ao céu para reinar sobre tudo e sobre todos, mas ele prometeu de novo entrar na história, entrar pela segunda vez, para concretizar o seu reino de justiça e de paz.
É isso que nós esperamos. É isso que nós aguardamos. Por isso, a gente não acredita que a solução do mundo seja uma ideologia, seja ela de esquerda ou de direita. A gente não acredita que a paz mundial venha por tratados ou acordos, nem por guerras. A solução para as desigualdades não vem por uma ideologia de gênero ou uma ideologia social, seja ela qual for. Só, de fato, o retorno de Cristo é que vai resolver de uma vez por todas os males que nós mesmos criamos e as consequências desses males que a gente sofre até hoje. E para o nosso tema de hoje, vale a pena a gente pensar se o seu propósito acadêmico, pensa comigo, se o seu propósito acadêmico, se o seu propósito profissional, se o seu propósito familiar, propósito de vida, se ele está traçado de acordo com a consciência da história maior. Será que você tem essa consciência dessa história maior? Está pensando a sua vida com a consciência dessa história maior? Se a gente quer ter consciência de propósito, a gente precisa compreender quem a gente é e qual o momento dessa verdadeira história a gente está vivendo. E qual o papel que nós desempenhamos dentro dessa grande história. O momento que nós vivemos é esse. É entre a morte e ressurreição de Jesus até a recriação completa, perfeita. A gente precisa ter consciência de que nós estamos vivendo dentro deste momento da grande história e perceber, procurar achar, descobrir qual é o propósito para o qual Deus nos chamou como seus filhos, como suas filhas. O texto de Lucas 19 nos ajuda a pensar sobre a grande história e o nosso propósito. A gente sempre diz que todo texto tem um contexto, tem alguma coisa que vem antes, alguma coisa que vem depois, e sempre é importante olhar o que vem antes e o que vem depois. Lucas 19, versículos 11 a 27, é uma parábola que Jesus conta. Uma história inventada por Jesus que quer mostrar a realidade do reino que a gente não enxerga. Lucas 19 começa contando o que aconteceu no encontro de Jesus com Zaqueu. Zaqueu era rico e, a partir da fé em Jesus, ele procurou redefinir o propósito da sua vida. Zaqueu era um publicano, um cobrador de impostos, desafiado por Jesus a se tornar um publicano agora cristão, um cobrador de impostos cristão. Zaqueu fica dentro da estrutura corrompida com o propósito de ser sal e luz dentro daquela estrutura, para transformar também a partir daquela estrutura, com o seu testemunho de fé e de vida. Jesus conta a parábola para as pessoas porque elas estavam com a expectativa de que o reino de Deus iria chegar de maneira sobrenatural com a entrada dele em Jerusalém. Era o que estava logo para acontecer. E aí começa o nosso texto de hoje, Lucas 19, versículo 11. Estando eles a ouvir Jesus, Jesus passou a contar-lhes uma parábola, porque estava perto de Jerusalém e o povo pensava que o reino de Deus ia se manifestar de imediato. Ele disse: um homem de nobre nascimento foi para uma terra distante para ser coroado rei e depois voltar. Esse começo da história não faz sentido para nós porque a nossa realidade é muito diferente no sistema de governo. Nós nem temos reis. Mas para aqueles que ouviram Jesus a primeira vez, a situação estava bem viva na memória deles. Porque algo muito parecido tinha acontecido com o filho de Herodes, que foi até Roma para ser confirmado rei pelo imperador. E Jesus usa uma situação de algo que acontecia com eles para mostrar uma realidade do reino que é invisível, que eles não enxergavam. De que ele mesmo, Jesus, seria crucificado, morto, ressuscitado, levado aos céus para ser coroado pelo Pai como rei e depois voltar. A história continua no versículo 13. Então, esse rei, futuro rei, chamou 10 dos seus servos e lhe deu 10 minas. Deu 10 minas para eles. Minas não são as meninas, como alguns falam, tá? As minas, no caso aqui da Bíblia, eram moedas. Às vezes a gente diz, né? Ah, aquela mina lá tá me encarando. Não sei se a gurizada dessa época ainda usa essa linguagem.
Mas Jesus, ou esse rei, chamou 10 dos seus servos e lhes deu 10 minas. E disse ele: façam esse dinheiro render até a minha volta. Cada mina de dinheiro somava a quantia de mais ou menos 3 a 4 meses de trabalho. Era uma quantia considerável. E a ordem é fazer o dinheiro render até a volta do rei. Cada um recebeu uma mina. E a ordem é multiplicar, fazer render. Ou seja, você recebeu recursos, você recebeu talentos, você recebeu dons, quem sabe você tenha recebido influência profissional, você recebeu qualidades, características de Deus, características que Deus espera que você multiplique tudo isso que você recebeu. Versículo 14. Mas os seus súditos o odiavam, não gostavam dele, e por isso enviaram uma delegação para lhe dizer: nós não queremos que esse homem seja o nosso rei. Ou seja, existem 2 grupos na parábola: os servos, que ganharam as minas, e os opositores, os que seguem e os que deliberadamente não seguem, não aceitam esse rei como sendo o seu rei. Só que o texto continua: contudo, ele foi feito rei e voltou. Então mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, a fim de saber quanto cada um tinha lucrado. O fato é que, independentemente da vontade, da rejeição desse grupo de opositores, o rei foi coroado. Jesus está coroado pelo Pai, e ele disse que vai voltar. E essa volta envolve uma prestação de contas. Em qualquer empresa que você trabalhe, você também precisa prestar contas. Na igreja também, pastores precisam fazer relatórios, prestando contas sobre como foi investido o seu tempo, os recursos que foram colocados na sua mão, a diretoria faz isso também. Ou seja, há uma prestação de contas nessa história. Pois bem, o primeiro veio e disse: Senhor, a tua mina rendeu outras 10. Olha só. Muito bem, meu bom servo, respondeu o seu senhor. Por ter sido confiável no pouco, governe agora então sobre 10 cidades. Ao ler isso, a gente precisa se surpreender. Porque o cara recebeu mais ou menos uns 3 a 4 meses de salário para investir. Vamos pegar a média de 3. Quando o rei volta, ele tem o equivalente a 30 meses de salário para devolver para o rei. Ele fez um excelente trabalho. Só que tem uma surpresa a mais ainda. A quantia que ele recebe por ter feito um bom trabalho é desproporcional. O cara vai governar 10 cidades. Ele é colocado para administrar 10 cidades. Dá para perceber que a recompensa de um trabalho fiel no reino de Deus é muito, mas muito superior ao trabalho que foi feito. O segundo veio e disse: Senhor, a tua mina rendeu 5 vezes mais. O seu senhor respondeu: também você encarregue-se de 5 cidades. A gente pode notar que existe um princípio de proporcionalidade. Mas ainda assim a recompensa está muito acima do que se esperava. Só que aí entra um outro servo na história. E esse parece que é um tanto mais reticente com investimentos. Um servo mais conservador. Daqueles que entendem assim que ser fiel mesmo é manter tudo do jeitinho como a gente encontrou quando a gente chegou aqui. Isso é fidelidade. Ouça só. Então veio outro servo, o terceiro aí da história, e disse: Senhor, aqui está a tua mina. Eu a conservei guardada num pedaço de pano. Não fiz nada com ela. Tive medo, porque és um homem severo. Tu tiras o que não puseste e colhes o que não semeaste. Nota que essa é a visão que o servo tem do seu senhor. O texto não diz em nenhum momento que o senhor é assim. Que o senhor é alguém que tiras o que não colocas, que colhes o que não semeia. Não. Essa é a visão que o cara tem daquele que está acima dele. Em nenhum momento se diz que Deus é assim, mas é a visão que muita gente carrega de Deus. E olha só o que esse rei, então, na história responde.
O seu senhor respondeu: eu o julgarei pelas suas próprias palavras. Servo mau, é mau porque não fez o que deveria. Você sabia que sou homem severo, que tiro o que não pus e colho o que não semeei? Então, por que não confiou meu dinheiro ao banco? Assim, quando eu voltasse, o receberia pelo menos com juros. O servo está sendo julgado pelo que ele mesmo disse a respeito do rei. O rei não disse que era assim. A ordem era clara: faça render. Se você não vai trabalhar, se você não vai investir, não vai fazer a coisa andar, pelo menos entrega para alguém que faça. O servo ele está só tentando achar uma desculpa para o fato de ele mesmo não ter cumprido com a missão que lhe foi confiada. E o final dessa história também é surpreendente. Esse rei disse aos que estavam ali: tomem dele a sua mina, desse servo mau, e deem-na ao que tem 10 minas. Ao primeiro. Senhor, responderam eles, mas esse cara já tem 10. E o rei respondeu: eu digo a vocês que a quem tem, mais será dado. Mas a quem não tem, até o que tiver, lhe será tirado. Ou seja, a lógica do reino de Deus é derramar dons, derramar recursos na vida daqueles que fazem bom uso dos dons e dos recursos. Quem não aprende a usar, acaba perdendo. E o texto ainda termina com uma palavra bem dura, daquelas que a gente não gosta e normalmente até passa batido, mas é verdadeira e precisa ser sempre anunciada. É a respeito do juízo final. O último versículo: e aqueles inimigos meus, que não queriam que eu reinasse sobre eles, tragam-nos aqui e matem-nos na minha frente. Mas percebe que não é um castigo para os servos, são para os inimigos. São aquela turma que não reconhecia o rei como rei, aqueles que não se curvaram diante do rei. Em outras palavras, os que rejeitaram o rei. Esses receberão o castigo eterno. Agora, voltando àquela grande história que nós falamos no começo, olha só para algumas coisas que a parábola nos ensina. Tem algumas coisas importantes. Eu separei aqui algumas verdades a respeito da parábola. Existe um intervalo de tempo entre a coroação e a volta do rei. Existe um intervalo. Assim como lá, né, daquele momento entre a coroação de rei na ascensão de Jesus, né, até o retorno definitivo dele. Existe um intervalo. Existe também 2 grupos diante do rei. Aqueles que se opõem e aqueles que servem o rei. Ao grupo dos servos são distribuídos recursos. Recursos, habilidades, influência, dons, talentos, tantas coisas que a gente recebe de Deus, e há um propósito claro: fazer tudo isso render. Mas não render para mim, render para o rei. Render de acordo com os valores do rei. No retorno, o rei pede prestação de contas. É o que a parábola deixa bem claro. Os servos que atentaram ao propósito são recompensados de uma maneira surpreendente, de uma maneira desproporcional. O servo negligente, aquele que não fez o que deveria fazer, recebe uma repreensão. E por fim, os opositores são punidos. Agora, diante de tudo isso, concluindo a mensagem, concluindo toda essa série que a gente vem conversando ao longo do mês de fevereiro, eu acredito que cabem aqui 2 perguntas. A primeira delas: a que grupo você pertence? A que grupo você pertence? Você é servo ou você é opositor? O grupo dos opositores, que negam a autoridade do rei, poderia acabar por aqui, porque não tem mais nada para dizer. A este grupo vai sobrar condenação. Eu estou partindo do pressuposto de que, se você está me ouvindo até aqui, até esse momento, você deve ser do grupo dos servos. Você está interessado na palavra desse rei, está pensando aí na sua vida como é que eu vou fazer para administrar bem esses recursos que o rei colocou na minha mão, para fazer render para o rei.
Então, se você faz parte do grupo dos servos, cabe uma segunda pergunta que eu deixo para sua reflexão nos próximos dias. Quais são as minas que lhe foram confiadas e o que você tem feito com essas minas? Quais são os recursos, quais são as influências, quais são as habilidades que Deus confiou a você? É o primeiro passo. O segundo é o que você tem feito com cada um desses recursos, com cada mina que Deus colocou na tua mão. Procure identificar o que foi confiado a você por Deus. Procura. Presta atenção e perceba os dons, os recursos, as capacidades que Deus te deu. E faz render. Faz render para o rei. Usa com fidelidade aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Amém. Eu quero convidar você para a gente fazer um breve momento de oração, ao finalzinho desse nosso Compartilha a Palavra. Vamos falar com o nosso Deus num pequeno momento aí de oração. Eu vou falar aqui, você fecha os seus olhos, se for possível aí, coloca também diante de Deus os teus pedidos, as tuas gratidões. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por nos fazermos encontrar nessa noite, na internet, para ouvirmos a Tua Palavra, que nos orienta, a Tua Palavra que nos mostra quem nós somos, que nos desafia a fazer render os tantos recursos, as tantas bênçãos, sejam elas materiais ou espirituais, que Tu colocaste em nossas mãos. Senhor, nós pedimos que sejamos bons servos, servos fiéis. Nem todos vão fazer render 10 vezes mais. Alguns será 5, talvez alguns vai apenas dobrar. Mas que cada um de nós possa, de fato, poder prestar um relatório satisfatório para Ti, no dia derradeiro, dizendo: aqui, Senhor, está o que me foi confiado, e aqui estão os lucros que foram conseguidos com o empenhar dessas bênçãos de acordo com os valores do Teu reino, para fazer render para o Teu reino. Nós cremos que Tu tens maravilhosas coisas para nos presentear, no último dia em especial, e queremos viver a nossa vida aqui não apegados às coisas que nós ganhamos, mas fazendo bom uso de tantas coisas que nós ganhamos, para que mais pessoas possam chegar diante de Ti e estarem juntas no dia derradeiro, no último dia, para glorificar por todo sempre o Teu santo nome. Ouve com amor a oração de cada um que está conectado conosco na internet. Pedimos pela nossa congregação, pelos rumos que a nossa congregação está tomando, pelos nossos planejamentos, que a gente possa sempre fazer o nosso melhor. Queremos juntos fazer render essas bênçãos que Tu tens colocado em nossas mãos para a Tua honra e para a Tua glória. Oramos em nome e por amor de Jesus. Amém. Bom, gente, a gente está chegando ao finalzinho desse Compartilha a Palavra. Era para ser curtinho mesmo, no máximo uns 30 minutos, já estamos quase 30 aí. A gente deseja a bênção de Deus para vocês. Na terça-feira agora, 19 horas e 30 minutos, o dia de carnaval, tem bate-papo bíblico, a gente conversa assim sobre o que a gente ouviu aqui, e já está uma nova série aí para o mês de março, começando a ganhar forma. Então fica atento, não perde a oportunidade de estar com a gente, seja presencial ou virtual, para ouvir e celebrar a palavra de Deus na nossa vida. Um abraço para todos, fiquem com Deus, até mais.